A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos na verdade, concluindo as nossas leituras no livro de Esté. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 8, 9 e 10. Lembrando sempre para os irmãos não esquecer, a versão que estamos usando é a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esté e a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Falou mais Esté perante o rei e lançou-lhe aos pés, e com lágrimas lhe implorou que lhe revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o seu cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se pé diante do rei. E ele lhe disse, se bem parecer ao rei, e ela lhe disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e nisto lhe agrado, escreva-se que revogue os decretos concedidos por Ramã, filho de Hamedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esté a casa de Ramã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, com o seu anel, que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados em detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que estende da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever, e segundo a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e as cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes criados com coldelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que em cada cidade que se reunisse e dispusessem para defender a sua vida, para destruir e matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para que naquele dia, para se vingassem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram e incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e um manto de linho fino de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde se chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Agora o capítulo de número 9. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu ao contrário, pois os judeus que se assenhoraram dos que o odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as suas províncias, o rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo àqueles que lhe procuravam mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror se inspirava e caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliaram os judeus.
porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando cada vez mais poderoso. Feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram dos seus inimigos como bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também em Parsadata, e Dalfon, e Aspata, e Porata, e Adalia, e Aridata, e Farmasta, e Arisai, e Aridai, e Vaizata, que eram 10 filhos de Ramã, filhos de Ramedrata. Os inimigos dos judeus, porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos da cidade de Suzã, e disse o rei à rainha Ester: na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e 10 filhos de Ramã. Mas nas mais províncias do rei, o que terão eles feito? Qual é, pois, a sua petição? Que se dará? Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-nos aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, que dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. E então disse o rei: assim fizeste. Publicou-se um edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que o odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram um dia de banquete de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e descansaram no dia 15 e fizeram um dia de banquete de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes, dia de festa, e mandaram porções dos banquetes uns para os outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas para todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como nos dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria. Por isso que o nome Pur, mudar a sorte, de luto em dia de festa, para que se fizesse banquete de alegria, e mandarem porções de banquete uns para os outros, e dádivas também aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe prescrevera, porque Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado Pur, isto é, sortes, para assolar e os destruir. Mas, tendo Ester ido perante ao rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que se assentaram sobre os judeus recaísse sobre a sua própria cabeça, pelo que enforcaram ele e aos seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam de Purim, no nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e de tudo que havia se sucedido. Determinaram os judeus, e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que escrevera deles, segundo o seu tempo marcado, todos os anos, que esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre todos os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, judeu, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mordecai e a rainha Ester lhe tinham estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua descendência, acerca do jejum do seu lamento. E o mandato de Ester estabeleceu suas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Agora o capítulo 10, que é bem curtinho, que são apenas 3 versículos, que fala sobre a posição de Mordecai.
Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre todas as terras do mar. Quanto ao mais aos atos do seu poder, do seu valor, no relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei o exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Meus irmãos, os irmãos podem reparar que o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não está escrito o nome Deus ou as variantes do nome, como Senhor e outros nomes. Mas o fato é que o dedo de Deus está por trás de todo o livro, porque nesse livro a gente vê um grande livramento que Deus proporcionou para os judeus, ainda que o nome dele não seja citado. E justamente a festa de Purim, ela foi incluída no calendário festivo judaico justamente pelo grande livramento que Deus proporcionou ao seu povo ali na Pérsia. Amém? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.